Bom dia, meus amigos. Voltando para a gente falar mais uma fábula, mais um conto sobre a cegueira mental. A Pedra Mágica, uma história sobre a cegueira mental. Então, esta é uma velha história sobre a cegueira que é transmitida há várias gerações. Os anciãos contam que havia vários alquimistas em um país distante habitado por homens sábios. Entre eles havia um que estava determinado a descobrir a pedra filosofal. Como todos sabem, esse mineral era capaz de converter qualquer metal em ouro. Mais do que enriquecer, o que o alquimista queria era superar um desafio que ninguém tinha conseguido alcançar. Por isso, ele dedicava todos os seus dias, e noites para investigar os mistérios da natureza. Então ele passou vários anos assim. A história sobre a cegueira mental nos diz que depois de 13 anos exatos, o alquimista alcançou o que ele tanto queria. No início, ele ficou fascinado com a sua descoberta. Finalmente, ele possuía a pedra filosofal e conseguira o que tantos não conseguiram até então. Como seu desafio foi cumprido, ele não se interessou mais pelo assunto. Por essa razão, durante uma viagem, ele atirou a pedra filosofal à beira do caminho. Que alguém a encontrasse, isso já não lhe interessava mais. Segundo a história da cegueira mental, a notícia chegou aos ouvidos de alguns dos habitantes daquele país. Então o boato começou a circular e chegou aos ouvidos de um outro país distante, onde havia um homem que lamentava profundamente a sua pobreza e a sua solidão. Quando soube, que a notícia chegou até ele, dizendo que o alquimista havia deixado a pedra filosofal em um caminho qualquer, não conseguiu mais dormir, não teve paz. Todas as noites, ele imaginava o que seria da sua vida se pudesse encontrar a famosa pedra. Ele não precisaria mais passar por nenhuma necessidade e certamente a sua solidão também acabaria. Todos sabem que os homens ricos têm muitos amigos e são apreciados pelos que os rodeiam. Então, o homem chegou à conclusão de que esta era a grande oportunidade da sua vida, a chave para a sua felicidade. Custasse o que custasse, ele estava disposto a procurar e encontrar essa pedra filosofal. E motivado então por esse enorme desejo, ele pegou os seus poucos pertences e começou aí uma longa jornada logo que amanheceu. Demorou 2 meses para ele chegar ao país dos sábios e uma vez lá, ele empreendeu a busca. O homem começou então a sua longa jornada pela parte norte do país. Ele caminhava o dia todo até que o cansaço vencia. Então ele recolhia todas as pedras que encontrava no caminho. Depois as esfregava contra a fivela do cinto, que era de aço, e esperava um momento. Vendo que nada acontecia, ele continuava o seu caminho. Na verdade, foi uma jornada, e era uma jornada extremamente difícil, muito cansativa, de muito sacrifício, de muita penúria, as necessidades, fisiológicas, a fome, a sede, o cansaço, enfim. Então, era uma jornada muito árdua. Às vezes, ele encontrava uma centena de pedras em uma única pilha e era necessário, então, testar todas. Demorava vários dias para caminhar 1 ou 2 quilômetros apenas. No entanto, a história sobre a cegueira mental diz que esse homem estava completamente determinado a atingir o seu objetivo. Ele não daria o braço a torcer. Então, tal o empenho, em encontrar a pedra que era o desejo, o motivo para que ele se tornasse uma pessoa feliz e com amigos.
né? Sair da solidão. Então, os dias, as semanas e depois os meses começaram a passar. E sem perceber, o homem da nossa história completou 8 anos de busca. Às vezes ele parecia uma máquina, sempre fazendo a mesma coisa, olhando para o chão, procurando pedras e testando uma a uma. Um dia, ele estava andando como de costume, fazendo a sua tarefa de sempre, quando de repente se sentiu muito cansado, extremamente cansado. Então decidiu sentar-se para descansar à sombra de um belo salgueiro. De repente, ele olhou para a fivela do seu cinto e seus olhos se iluminaram. Ele tinha se transformado em ouro. Não podia acreditar. Ele saltava de alegria, ele gritava, ele ficou como uma criança, fazendo cambalhotas de felicidade e gritando: eu consegui, e dançava como um tolo. No entanto, ele ficou pensando que não havia percebido o momento em que sua fivela se transformou em ouro. Como que momento teria acontecido isso? Talvez tenha acontecido recentemente, ou talvez não. Talvez a pedra filosofal tenha agido imediatamente, ou talvez não. Qual foi a pedra que gerou esse efeito no metal? Aí ele ficou paralisado, estático. Olhou para trás e viu várias pilhas de pedras que acabara de testar. Qual delas seria a pedra milagrosa? Foi então que ele percebeu que não prestava atenção ao que fazia há muito tempo. Ele realizava sua rotina de forma mecânica, cansado, sem esperança alguma. Por isso, não havia prestado atenção ao milagre que aconteceu. Ele estava no caminho certo e, ao mesmo tempo, muito perdido. Então, essa história sobre a cegueira mental diz que o caminho que nos leva a buscar a felicidade em algo externo é tão duro e ingrato quanto o caminho que se percorre sem perceber. Então, o final da nossa história é uma lição que nos diz que a verdadeira felicidade ela é encontrada dentro de nós mesmos. E quando damos mais valor àquilo que está ao nosso redor e não no nosso interno, perdemos anos de nossas vidas na busca de algo que não poderá realmente nos satisfazer, porque são valores efêmeros, são valores transitórios, são valores de ilusão. Porque o dinheiro, a riqueza, ela é permitida no mundo da matéria, na terceira dimensão. É a nossa moeda de troca, né? Solidamente falando. Mas ela não compra realmente aquela paz, aquela alegria, aquela felicidade de estarmos plenos, gratos, ainda que tenhamos poucos amigos, mas que tenham aproximado de nós pelos nossos valores, pela pessoa que somos, né, com laços fortes de afetividade, honestos, fiéis, sinceros. Então, a riqueza, ela é ótima. Claro que ela é ótima. É ela que nos impulsiona, é ela que faz com que a gente adquira e nos mantenha, né, que promove a nossa sobrevivência. Mas não é ela que traz essa plenitude, essa radiância interna. É o estar atento ao caminho, às maravilhas que vão acontecendo ao longo da nossa jornada. As pessoas, as paisagens, as circunstâncias, as lições. Então, fica aí mais uma historinha, mais uma fábula, uma metáfora
ou conto, como queiram, para que a gente possa refletir o que é, como nós estamos vivendo a plenitude da gratidão por aquilo que já somos e já temos, ou estamos enlouquecidamente percorrendo o nosso caminho sem atenção, atrás de algo que não vai realmente promover a nossa felicidade interna. É isso. Até um próximo.